todos, bom final de semana, beijo na boca até não poder mais, enfim. Ó, este vídeo, ele dificilmente vai bater as 15 mil visualizações, porque a gente está falando de uma notícia no meio da entretemporada, e a gente já está numa fase de menos assunto, estamos chegando nas finais da NBA, então o público, não todo, mas tem um diagrama de Venn que intercede, tem muita gente pensando nas finais da NBA e não está nem aí para a NFL e tudo mais. E tudo bem, né? Mas não significa que este não é um vídeo importante, porque a gente está falando de um jogador que não é o principal de sua posição na NFL e no seu próprio time, e de um time que não é o time mais popular no Brasil, e um time que chegou em Super Bowl recentemente, pelo contrário, né, os Dolphins não chegam ao Super Bowl desde 84 e não vencem uma partida de playoff desde 2000. Mas esse é um vídeo muito importante, porque ele fala bastante sobre muitos conceitos táticos de montagem de elenco e tudo mais. Então, se você gosta mesmo de futebol americano, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Porque vai valer a pena, porque vai fazer sentido várias coisas. Eu vi algumas pessoas comentando sobre, em comentários, em rede social, etc., que o Jalen Waddle não valia o contrato que ele recebeu porque ele é um wide receiver 2 e não se paga essa grana toda para um wide receiver 2. Então, vamos por partes. O contrato é de 3 anos, uma extensão, 84 milhões, 76 potencialmente garantidos. Só que não é bem assim. Primeiro porque esses dinheiros garantidos vão entrando a cada ano se ele tiver no elenco, tá? O que é garantido, de fato, hoje, é o que ele tem no signing bônus, as luvas do contrato, que são 35 milhões. E aí como que fica a estrutura do contrato? Nessa próxima temporada ele recebe 9 milhões, em 25 ele recebe 19 milhões, em 26 21 milhões, em 27 27 milhões, em 28 31 milhões. Se os Dolphins quiserem, eles podem sair desse contrato, por exemplo, antes de 2028, de acordo com o Spotrac, fica só 3 milhões preso na folha. Em 2028, o Jalen Waddle vai ter 30 anos, né? Potencialmente. É aquela marca, né? Que a partir dos 30 anos, running backs, cornerbacks, wide receivers, edge rushers, eles caem de produção porque são posições muito dependentes do atleticismo. Então a estrutura do contrato é maravilhosa. Até porque a gente não pode olhar só a estrutura do contrato do Jalen Waddle. A gente tem que casar esse contrato do Jalen Waddle com o contrato do Tyreek Hill. Então se neste ano ele recebe 9 milhões, o Tyreek Hill recebe 31. Na próxima temporada ele recebe 19, o Tyreek Hill recebe 34. Se os Dolphins quiserem sair do contrato do Tyreek Hill depois de 2025, fica 22 milhões preso em 26, com o Jalen Waddle ganhando 21. Então esse é um contrato que ele é feito para suplementar o contrato do Tyreek Hill. É uma estrutura que a gente chama de backloaded. A maior parte do dinheiro do Jalen Waddle está no final do contrato, porque ele é mais novo que o Tyreek Hill. E os Dolphins, na minha visão, não devem ficar com o Tyreek Hill em todos os anos do contrato, até porque é um cara cujo principal predicado é velocidade e ao passar do tempo ele vai perder essa velocidade, uma lei da natureza. E aí a gente vai para a segunda parte do vídeo, né? A primeira parte é explicar que o contrato por si é um contrato muito bom, né? E era necessário porque, cara, os Dolphins precisam desses dois jogadores, tendo o Tua Tagovailoa nessa temporada e potencialmente na próxima com a franchise tag, para dar alguma coisa, para render alguma coisa. E se os Dolphins vencerem partidas em playoff, a estrutura atual vai ser mantida, diretoria, técnico e tudo mais. Então, a gente tem que falar sobre isso. Agora, a segunda parte. Tá, Curti, mas ele ganhou toda essa grana, aí vocês podem falar, ele ganhou toda essa grana sendo um wide receiver 2. Isso não é verdade. Na prática, no plantel, ele é o wide receiver 2 dos Dolphins, porque o wide receiver 1 dos Dolphins é o melhor wide receiver da NFL na temporada passada, e ele entra essa próxima temporada como um dos 3 melhores da liga, junto com o Justin Jefferson, lá. Agora, se o Jalen Waddle estivesse em outro time, ele seria o wide receiver número 1 do time, em termos de banca, vamos dizer assim. Se ele estivesse no New England Patriots, se ele estivesse no Tennessee Titans, se ele estivesse no Carolina Panthers, se ele estivesse no Los Angeles Chargers, se ele estivesse em N outros times, ele seria o wide receiver número 1. E aí tem uma outra questão. Quando a gente fala wide receiver 2, tem a questão tática envolvida. Por quê? O wide receiver 1 é o cara que fica no lado fraco da linha, ou seja, no oposto do lado do tight end, e que é o recebedor X, muitas vezes chamado assim. E aí é o protótipo da posição. Então, são jogadores que são completos. Eu acho que o melhor exemplo nas últimas 10 temporadas que eu consigo pensar é o Julio Jones. O Julio Jones, no auge, é o protótipo de wide receiver 1, wide receiver X, em termos de tamanho, velocidade, produção, bolas contestadas, quebra de rotas, trabalho técnico e tudo mais.
O wide receiver 2, também chamado de flanker ou também chamado de Z, é o wide receiver que está no lado forte da linha e geralmente é um cara mais de posse e tudo mais. Agora, não significa que ele é desprestigiado pela própria natureza. Eu vou dar um exemplo. Pouca gente talvez tenha parado para pensar, mas o Jerry Rice não era um wide receiver 1, taticamente falando. Ele era um flanker, ele era um Z. Ou seja, o melhor jogador da história na posição não era o cara que jogava do lado esquerdo, muitas vezes da formação, geralmente do lado esquerdo, pensando aqui do lado mais fraco, mas isso inverte, mas só para vocês terem uma ideia visual. É um cara que joga no lado forte da linha e era o flanker, e era um cara muitas vezes de posse que destruía as defesas adversárias em jarda pós-recepção e pau. E o Bill Walsh colocava ele lá de flanker no lado direito, teoricamente menos prestigiado, taticamente falando. Então, eu não estou falando que o Jalen Waddle é o Jerry Rice, óbvio que não, nem literalmente o filho do Jerry Rice é o Jerry Rice, tanto foi escolhido na 7ª rodada. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso de wide receiver 2 e pensar no contexto e não numa fórmula pronta dele ser o cara que joga no lado forte da linha e ele ser o número 2 do time, que isso adapta a fórmula. Ele é um wide receiver 2, então ele não merece essa coisa de dinheiro, porque essa quantidade de dinheiro só se paga para um wide receiver 1, para um protótipo na posição. E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Jalen Waddle, Brandon Ayuk ou Devonta Smith? Quem que vocês preferem? Gente, não tem nem o que pensar. A não ser que você torça para o San Francisco 49ers ou para o Philadelphia Eagles, e aí eu vou respeitar a sua opinião clubista e tudo certo, não tem como falar que o Jalen Waddle está atrás desses outros dois nomes. E se o Jalen Waddle demora um pouquinho mais para renovar, ia ter que pagar mais do que paga para o Brandon Ayuk, por exemplo. Então, em certa medida, também foi uma barganha pensando nesse ponto de vista. Tá? Além disso, quando e se, e vai acontecer eventualmente, o Tyreek Hill não tiver mais os Dolphins, o Jalen Waddle vai virar o wide receiver 1 dos Dolphins. Porque ele tem as ferramentas necessárias para isso. Então, eu quis mencionar isso tudo porque isso tudo é muito importante. Quando a gente olha nos números absolutos, se a gente pega a quantidade de jardas que o Jalen Waddle teve na última temporada, ele passou de 1.000, que é a barra mínima. Eu vou fazer um vídeo sobre estatísticas que são o sarrafo, inclusive, né? 30 touchdowns para quarterbacks, 4.000 jardas e 1.000 jardas para running back, 1.000 jardas para wide receiver e tudo mais. Acho que hoje em dia ainda é 1.000 jardas para running back, né? Já foi muito mais do que isso o sarrafo, mas enfim. E aí, comparando-se ao Tyreek Hill, parece pouco, né? Porque o Tyreek Hill teve anotei aqui, 1.799. Agora, tem uma estatística avançada que é muito importante, que é a produção, é como se fosse o aproveitamento no beisebol, que é jardas por rota. E o Jalen Waddle teve 2.8 jardas por rota. Para vocês terem ideia, é um número melhor do que o Puka Nacua e o A.J. Brown. É um número que é o 6º melhor da liga. Sim, o Tyreek Hill foi o melhor, mas é o 6º. Pouquinho atrás de CeeDee Lamb e tudo mais. O Jalen Waddle hoje é um recebedor de altíssimo quilate. Ele é sim o 2 dos Dolphins, mas ele é o 2 dos Dolphins porque o 1 é o Tyreek Hill. Tá? Então é um contrato que eu gosto muito. Como diria o compadre Washington, eu gosto muito. Tá? É isso, essa é a minha visão. Falei de vários conceitos aqui, falei de conceitos táticos, falei de estrutura de contrato, falei de algumas estatísticas um pouco mais avançadas e tudo mais, para dar toda essa contextualização que eu acho que é muito importante quando a gente fala no contrato do Waddle. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Obrigado a quem ficou até o final. E se você gostou, comenta também. Pô, gostei, curte. Que bom vídeo você fez essa sexta-feira e tudo mais. Se você quer mais conteúdo, tem vídeo só para os membros Like Plus. Eu vou fazer um vídeo dos melhores Sunday Night Football da temporada, hoje, na sexta-feira, e também na semana que vem a gente segue com cada vez mais conteúdo de beisebol e tudo mais. A gente tem que falar, por exemplo, do Cleveland Guardians, que lidera a divisão central da Liga Americana, e muitas outras cositas mais, tá bom? E tem Power Ranking em breve também, tem o melhor jogo, o mais importante jogo de cada time. A gente, mesmo sem muita pauta, porque não tem nada acontecendo de fato, o canal continua movimentado e o conteúdo histórico vem por aí. Fizemos todos o que podíamos. Um beijo carinhoso. Até segunda. Tchau.